Boa. Quinzão, manda sua pergunta pro Lucas aí. Boa, eu já perguntei sobre a copinha desse ano e eu quero saber sobre a copinha do ano que vem. Ixi, Já, já tem. Porque o Palmeiras vai entrar como um dos favoritos, obviamente, né? Porque o Palmeiras Sempre. vem ganhando praticamente tudo na base. E eu queria saber se dá para dar algum spoiler aí do time do ano que vem, porque alguns jogadores devem bater o limite da idade, né? E não vou poder participar da copinha do ano que vem. E se tem algum jogador do Sub-17 que já vai subir para o 20, jogar a copinha. Dá um spoilerzinho, porque a galera já quer saber como é que o Palmeiras vem ano que vem para a copinha. A copinha sempre foi uma obsessão do nosso torcedor, né? Que quando a gente retornou ali, e o PV, a gente chegou em outubro, né? A copinha era em janeiro, e a gente falou, a gente veio para isso, a gente tinha tido aqui um momento no Sub-14 e 15, quando voltamos no 20 e no 18, e aí, foi muito legal aquele momento de conquistar aquela copinha. A segunda foi um desafio, porque era um elenco totalmente transformado ali, a gente conseguiu vencer aquela segunda copinha na sequência foi algo incrível. E aí, quando veio a última copinha, a queda ali para um momento precoce, num jogo totalmente atípico, a gente ficou muito chateado, mas a gente sempre entendeu que era uma competição que tem 6 mata-matas, né? Então, uma competição que tem seis matas, na verdade, né? Ela é uma competição que nem sempre vai premiar a melhor equipe, às vezes vai premiar quem estava bem naquele dia. Então, esse entendimento ele é importante em Copa São Paulo. Para essa próxima, a gente tem uma equipe muito forte, porque são os atletas que estão jogando, que estão agora bem, porém a gente deve ter um movimento de seleção brasileira, porque o Sul-Americano Sub-20 no início do ano, em fevereiro. Então, essa questão de estourar a idade não mais, porque agora a Copinha ela é um ano mais à frente, como depois da pandemia ficou. Então, os atletas de 2004 ainda podem jogar, Patrick, Ednei, Alain, Gilberto. Daniel, eles ainda podem jogar. Gilberto é 2005, ainda tem 2 copinhas. Olha, 5. E aí, assim, a gente pode perder alguns jogadores para a seleção, aliás, deve perder alguns jogadores para a seleção, porque hoje estamos com 4 convocados nesse momento, inclusive, Benedetti, Arthur, Luiz e Itália, e tem outros que poderiam estar tranquilamente lá, caso do Gilberto, caso de tantos outros aí, Riquelme, Coutinho, caras que merecem muito estar, mas a gente entende que nosso trabalho o trabalho da base é reconstruir. Eu já botei na cabeça isso aí. Não é construir, é reconstruir, porque toda hora que você vence, você tem que reconstruir o time. Foi assim, aquela geração 2002 ali, quando a gente acaba a copinha, sobem os 11 pro profissional, os 10, né, titulares e mais o goleiro, e aí refaz o time, vamos lá de novo, e a gente tem um clube que oferece condições para a gente refazer. Então a gente vai chegar mais uma vez com a máxima força possível, obviamente respeitando uma competição que tem muita visibilidade, é um momento que a temporada está parada, então a gente está todo mundo de olho na base, né? Então, mais uma vez, a gente vai buscar aí ser competitivo e esse título sempre é uma das prioridades do ano do Sub-20. Boa. Greginho, manda aí que eu quero perguntar, ó. Eu acho que vai ter um jogador que deve jogar sua copinha, eu quero saber do Lucas. Mas manda aí, Greginho, a sua pergunta. Tá, eu ia abrir aqui a primeira pergunta dos nossos membros. Então, se você quer ser membro do Pode Porco, clica aqui nesse QR Code, tira a foto, vira membro, e aí você tem a oportunidade de fazer perguntas direto para os nossos convidados. Eu vou mandar a pergunta aqui do Cris, agradecer a parceria. Ele fala assim: a única maneira de ter um Endrick ou Estevão, né, no elenco do Palmeiras hoje é criando em casa. Agora que a gente já criou a política, a cultura de criá-los, como fazer para manter eles 3 ou 4 anos no elenco profissional e não só lucrar financeiramente, esportivamente? Tá aí a pergunta do nosso membro. Tá, eu acho assim, esse é um desafio que a gente não é do Palmeiras, né? É do mercado brasileiro. Eu acho que ninguém hoje, com a diferença de câmbio na proporção que nós temos, de 6 vezes, 5 vezes, com o futebol no modelo atual de gestão, não é o Palmeiras, ninguém vai conseguir segurar esse tipo de jogador 3, 4 anos. Acho que o que aconteceu com o Neymar ali naquele momento no Santos foi que o Santos foi abrindo mão de percentual do Neymar e vendeu o Neymar muito mais barato do que ele seria vendido naquele momento. E aí é uma coisa que, do ponto de vista de saúde financeira, a gente viu que não foi um movimento que talvez tenha sido sustentável para o Santos naquele momento. Então, eu acho que essa é uma conjuntura muito mais global do que institucional. Eu acho que a gente precisa
rever as políticas de fair play, essas coisas que se fala, fair play financeiro, outros aspectos que são necessários. Agora, o desafio é tentar fazer jogadores desse nível. Eu concordo muito com a pergunta, porque realmente você não consegue comprar esse tipo de jogador. Se você não é o Real Madrid, se você não é o Manchester, se você não vai comprar esse nível de jogador, então você tem que formar. É inevitável no nosso mercado. Então, a gente continua muito atento. Lógico que não vai ser sempre que a gente vai ter jogadores de 60, 70 milhões de euros, mas a gente conseguindo ter regularidade de formação, que é o que eu acho que a gente consegue ter nos últimos anos, o Palmeiras vai se tornando mais sustentável, mais competitivo, consegue trazer jogadores que às vezes não tão jovens, mas que vão ser competitivos dentro da plataforma, do treinador. Então, é muito desafiador, mas vai além. É uma questão geográfica mesmo e econômica, né? Ô, Gabi, eu vou aproveitar para fazer na sequência a pergunta do Paulão, nosso membro também. Pode mandar. Tá sempre com a gente lá dos Estados Unidos, esperando o Palmeiras viajar para o Mundial lá para poder ver o Palmeiras de pertinho. Só porque tem ligação com essa resposta que você estava falando, ele pergunta sobre a ideia, a filosofia do Abel, né, ou do Palmeiras como um todo, de chegar a ter 60%, 70% do time profissional composto pela base. E aí ele pergunta se isso faz sentido mesmo, se está muito longe disso, né? Em uma projeção aí de 3 anos, você consegue dar um parecer para a gente sobre essa ideia, sobre essa filosofia? Quando a gente fazia uma reunião aqui no clube em 2016, 17, 18, que se apresentava o case, né, do Palmeiras naquele momento, né, naquela nova modelação de gestão, e no case falava assim, ter 4 jogadores no elenco principal daqui 5 anos, e a gente olhava e falava assim, vai ser impossível. Não tinha ninguém, né? Você tinha o Vinícius, goleiro, que estava ali no terceiro goleiro há um bom tempo, você tinha o João Pedro, que em algum momento ali conseguiu, mas assim, a gente olhava e falava, isso aí é totalmente utópico, a gente vai trabalhar muito para isso, mas seria impensável, né? E aí hoje a gente olha o elenco com quase 40% composto pela base, a gente enxerga que na verdade não era impossível, na verdade era um grande desafio que foi feito. Então chegar a 60%, 70%, talvez nenhuma equipe do mundo hoje tenha esse cenário. Mesmo os grandes formadores do mundo, aí você pega o Barcelona, você pega as equipes inglesas, ninguém vai ter 60%, 70% formado em casa. Ainda mais tendo a necessidade de vender jogador para a saúde financeira. Então, eu acho que o mais relevante é a gente conseguir que os jogadores da base sejam um grande suporte para que você não tenha que contratar jogadores de nível médio, né? Então, por exemplo, você vai trazer jogador de nível A de mercado possível, né? Que é o que a gente fez esse ano, com o movimento de Felipe Anderson, Maurício, Aníbal Moreno, caras que você fala assim, pô, são caras referências até em nível europeu, são caras que tinham mercado de Europa aí por um bom tempo. Mas para que isso aconteça, você tem que ter uma série de jogadores que não estão no patamar financeiro máximo, né? Que é o que a gente vê em alguns adversários. Pô, tem 20 jogadores ganhando R$1 milhão, você não vai conseguir fazer nenhum movimento de mercado, é natural. Então, a base ela tem que ser essa alternativa, né, de gerar sustentação para o processo, né, e se lá representar 40%, 50%, pô, isso aí é um sonho, mas acho que o mais importante é que a gente não perca a margem, entendeu? Não perca o que nós temos hoje, que é 35%, 40% do elenco formado pela base. Isso aí seria já muito relevante. Sensacional. Lucas, eu queria te perguntar,